Mano, os comentaristas e o Hugo Souza falaram sobre a sua falha. Vamos dar uma olhada. Olha só o que a torcida do Flamengo fez com o Hugo Souza no Maracanã. O Flamengo já estava vencendo o Corinthians por 2-0 quando o Hugo sai jogando errado e entrega a bola nos pés do Pedro, que acaba marcando o terceiro gol rubro-negro. Depois disso, a torcida do Flamengo começou a pegar no pé do Hugo. Todo mundo sabe da história que o goleiro tem com a equipe carioca e também a relação de altos e baixos com a torcida rubro-negra. Depois da falha do Hugo, o Maracanã inteiro começou a gritar o nome dele. E isso não aconteceu uma vez só não, se repetiu quando terminou o primeiro tempo e depois no fim da partida. O Hugo falhou no lance do terceiro gol do Flamengo, mas fato é que ele fez defesas importantes ao longo da partida que impediram que o Corinthians sofresse uma goleada ainda maior. Mas não adianta, a torcida do Flamengo não perdoou e o Hugo teve que lidar com uma pressão de mais de 67 mil torcedores na tarde de hoje no Maracanã. Já era de se esperar que eu fosse xingado, vaiado, eu fui criado aqui e faz parte isso, né? Mas eu tive que me manter no jogo, né? Acho não, se vocês pegarem ali o jogo todo, eu só tive essa falha que eu jogo numa posição que não permite erro, né? Fiz um jogo onde não tive erro nenhum, só esse, infelizmente, gerou gol adversário. Eu tive que manter a cabeça boa aí no jogo para que eu pudesse dar o meu melhor, né? Entendendo que faz parte do futebol e aconteceu hoje, vai acontecer outras vezes, porque não vai ser só eu que vou errar. E ontem, por incrível que pareça, eu estava assistindo a final da Copa do Rei, o Courtois acabou falhando e eu falei, ele continua sendo o melhor goleiro do mundo, porque o pessoal no refeitório estava zoando ali e tudo mais, eu falei, ele continua sendo o melhor goleiro do mundo. Óbvio que eu não estou me comparando, né? Mas o erro de hoje não me faz ser o pior do mundo e o acerto de amanhã também não me faz ser o melhor do mundo. Então eu continuo trabalhando da mesma forma, entendendo que isso faz parte. Quando eu falo na minha vida que eu trabalhei minha cabeça, são para esses momentos, né? Não para um momento bom, principalmente para um momento ruim, e entender que quarta-feira já tem uma outra oportunidade de mostrar de novo. Aí, claro, hoje o Hugo falhou, né? Já tinha gente detonando o Hugo e tal. Gente, não fosse o Hugo, era papo de 7, tá? 7. Foi 4, podia ter sido 7, se não fosse o Hugo. Que falhou grosseiramente no terceiro gol. Mas assim, vamos combinar, né? Que postura desses caras, especialmente no primeiro tempo. Pô, e aí eu assim, ingenuamente, você também, torcedor, eu imaginei, bom, tem treinador no camarote, tem chefe novo no camarote, os caras vão correr. Porra, claro que o Flamengo é mais time, tá mais organizado, tá mais consolidado, a discrepância é gigantesca, gente, a diferença é muito grande. De elenco, inclusive, no segundo tempo, o Felipe Luiz vai lá e chama o Plata e o Bruno Henrique. Luiz Araújo também entra no segundo tempo. É sacanagem, é piada. O elenco do Flamengo é piada. Mas assim, o que eu pensei? Bom, vamos lá, né? Chefe novo. Os caras vão querer mostrar serviço. Tudo bem que o nosso interino deu aquela facilitada, né? Botou só 3 no meio, 3 atacantes. Queria o quê? E eu até falei com vocês ontem no vídeo pré-jogo, falei, pô, vai botar o Martínez ali, né? Vai dar uma recheada no meio de campo, né? Não dá pra fazer o que o Corinthians já fez e tomou pau contra esse time do Flamengo. Depois fez de novo. E aí não foi só isso, né? Porque se você tem esse sistema com jogadores aplicados, que quando você tem mais a bola, é que naturalmente contra o Flamengo você tem menos a bola. Isso é natural. Ainda mais a forma como eles começaram no primeiro tempo para resolver o jogo. E aí o Corinthians 11, o Flamengo vindo. Hugo, o que falar dessa derrota e principalmente da falha, né? Naquele momento, como que foi para você essa questão da falha e principalmente essa derrota tão amarga que o Corinthians sofreu hoje? Principalmente a derrota, ela é bem dolorosa, porque foi de uma forma bem atípica, né? Nós viemos aqui para competir, viemos aqui para buscar um resultado e não aconteceu. A falha ela vai acontecer, né? Infelizmente. A gente tá sujeito a isso. Foi hoje contra o Flamengo, mas poderia ser contra qualquer equipe. E eu falei, acho que em todas as entrevistas até chegar aqui, não é uma falha que vai me fazer o pior do mundo, mas também não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo. Isso aí faz parte do futebol, trabalhar a cabeça da melhor forma possível, para que quarta-feira eu já esteja bem para jogar. Na verdade, vai mudar nada, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar a forma que eu penso, não vai mudar o jeito de ser. Vão ser dias ruins até chegar o próximo jogo e provar novamente que a gente está sujeito a qualquer situação, mas a gente trabalha sempre para dar o nosso melhor e quarta-feira é mais um dia de provar isso. Hugo, aqui para a Casa TV,
para a torcida, né? Vocês foram campeões paulistas esse ano, né? Depois passaram por um momento de estabilidade, tem o encerramento do trabalho do Ramon Dias, agora vem Dorival. Na quarta-feira ganharam um jogo super difícil com o a menos, hoje uma partida, né, com uma goleada sofrida. Então a torcida pode ficar numa situação assim, um pouco confusa, né? Qual é o Corinthians, né, que a torcida vai ver pro restante do ano? Qual é a mensagem que você pode passar para a torcida como um líder desse elenco, como um jogador de referência, sobre qual o Corinthians que a torcida pode esperar para o ano? Bom, hoje, como falei, hoje foi um dia bem atípico, né? Você não vai ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Você pode ver mais vezes o Corinthians ganhar dessa forma do que perder. E eu prefiro ficar com a imagem do Corinthians que foi no último jogo antes desse. Um jogador a menos, a gente conseguiu uma vitória importante, uma competição que a gente precisava muito. É óbvio que eu não quero culpar o calendário, nada disso, mas é realmente complicado. Numa situação onde a gente teve 2 dias para recuperar, jogamos no domingo à tarde e o time não estava total recuperado fisicamente, mas esse é o calendário que a gente tem, a gente precisa encarar da melhor forma. E agora é melhorar o que a gente precisa melhorar, ouvir o comando que a gente tem agora, que é o professor Dorival, e buscar o que a gente precisa buscar daqui para frente. Hugo, o Corinthians volta a tomar 2 gols na entrada da área, assim como já tinha acontecido com o Donelli e em outros jogos com você também. Eu gostaria que você falasse se é uma falha de postura dos jogadores de marcação do Corinthians ou é uma questão tática que o Corinthians ainda não consegue resolver. Bom, acredito muito que, como eu acho que faltou um pouco de atitude da nossa equipe sem a bola, principalmente, e aí gera espaço para o adversário qualificado, né? E aí conseguiram acertar a baliza de uma forma que eu não pude fazer a defesa. E como eu falei, a gente precisa corrigir esses erros o mais rápido possível para que a gente possa buscar objetivos que a gente tem, que são objetivos grandes no ano. Então, a gente precisa ouvir o que o professor vai dizer e melhorar nesse sentido para que a gente não possa sofrer mais. Hugo, hoje faz exatamente um mês da conquista do título paulista, né? Exatamente um mês depois do título paulista, um resultado catastrófico, que o torcedor sai envergonhado do Maracanã, um torcedor que sonha com mais um título na temporada. O Corinthians está muito atrás ainda dos principais times aí do Brasil, como no caso o adversário de hoje, o Flamengo? Não. Pelo menos, eu acho que não. Temos uma equipe muito qualificada, temos condições de brigar por tudo aquilo que a gente pode brigar. Como falei, foi um dia típico hoje, vocês não vão ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Vocês estão acostumados a ver mais o Corinthians vencendo dessa forma do que perdendo, porque assim como torcedor a gente também sai numa situação envergonhada hoje, mas, bom, eu como atleta, eu como liderança, eu como um dos responsáveis até pelo resultado de hoje, vim aqui, vou botar minha cara sempre, vou estar sempre disposto a falar o que precisar falar, mas é entender agora o que precisa fazer para melhorar, para que isso não volte a acontecer, porque o normal é a gente estar comemorando vitórias e não derrotas. Hugo, como é que foi o papo com o Dorival? Imagino que o primeiro, né, do Dorival com o elenco, que você acaba de se colocar, né, como uma liderança, até meio óbvio, do elenco do Corinthians. Imagino que você tenha puxado a palavra também, conversado, falado em nome do elenco com ele. Queria entender um pouco como foi esse papo. Bom, na verdade, ele foi no vestiário no início do jogo, assim, ele cumprimentou a gente, desejou bom jogo, no final do jogo participou ali da roda e, bom, agora vai começar uma nova história, um novo comando, então amanhã é um novo dia, a gente vai ver o que ele vai apresentar para a gente. Ele é um professor que é multicampeão, sabe muito bem o caminho das vitórias e eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante a gente. Hugo, você conhece esse estádio como ninguém, né? Nasceu aqui. Como foi para você aquele momento que o estádio todo chama o seu nome, grita o seu nome de forma irônica, né? Como foi para você lidar com essa pressão naquele momento? Faz parte do futebol, a provocação faz parte, a torcida faz a parte dela e o que eu tenho que fazer é trabalhar dentro de campo, né? Para que eu continue trabalhando, continue acertando, continue fazendo as coisas certas. E, bom, o erro aconteceu hoje, era normal que isso fosse acontecer, e o que eu tenho que me preocupar é dentro de campo, em fazer o meu melhor para que a nossa torcida lá na nossa arena possa gritar o meu nome de uma forma positiva. Enfim, rapaziada, tá aí o Hugo Souza falando um pouco sobre a sua falha. Claro, ele tem seus méritos, ele é um grande goleiro, mas nesse não tem como defender ele, porque realmente foi uma falha que um goleiro do nível dele não pode cometer. Claro, ele tem outras falhas, tanto no Flamengo também, contra o São Paulo, mas assim, ele já tá num nível maior, superior, já tá mais experiente, então ele tem que melhorar esse posicionamento com os pés. E assim, claro, o corintiano tava criticando muito o Donelli antes, o Donelli tava falhando, tava
tomando gol de fora da área. Isso continua acontecendo. Então, com o Dorival Júnior, ele tem que melhorar essa postura do time e o goleiro tem que ter a consciência também de melhorar. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!